Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, comentários, subsídios e mais algumas informações sobre as nossas lições. Você que não me conhece, eu sou o obreiro, professor Márcio, da Escola Bíblica Dominical, aqui do Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, que tem como tema Ética Cristã e a Sexualidade. Estamos estudando neste trimestre tudo sobre ética cristã, né? Na verdade, ética cristã para uma juventude. Estamos ensinando, passando aqui informações, biblicamente falando, para os nossos jovens, como eles devem se comportar diante da sociedade, conforme a ética bíblica em que nós conhecemos. E este tema é um tema bastante importante também para os dias atuais, que vai tratar sobre a sexualidade, a ética cristã no meio da sexualidade. E como texto principal, nós temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que vai dizer: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Eu aconselho aos meus queridos professores, irmãos aí que estão aí voluntariamente ensinando nas escolas bíblicas dominicais a fazer essa leitura bíblica em classe dos juvenis separadamente, para que haja uma melhor compreensão. Nós vemos aí nas escolas bíblicas dominicais os irmãos fazendo a leitura apenas da classe de adulto, mas é importante também nós fazermos essa leitura na sala de juvenis. O primeiro ponto dessa lição vai tratar sobre o que é sexualidade. De acordo com o dicionário Aurélio, sexualidade é a qualidade do que é sexual. A palavra está relacionada a fatores físicos, internos e externos, bem como emocionais relacionados ao desejo sexual. Nós trataremos isso aqui também no meio dos nossos jovens e adolescentes. Mas a Bíblia, como é que ela trata este assunto? Em primeiro momento, meus queridos irmãos, professores, que nós temos que deveremos levar então em consideração aqui para os nossos adolescentes, é que o sexo, de maneira geral, ele não é uma coisa ruim. O sexo, de maneira geral, é um presente que Deus deu para os seres humanos. O sexo, de maneira geral, ele tem vários e vários objetivos. Nós destacaremos aqui alguns deles para que os nossos queridos jovens possam, então, compreender isso. Então, biblicamente falando, o sexo ele é uma coisa boa, que nós podemos, então, trazer já de primeiro momento aqui para os queridos professores das escolas bíblicas dominicais este ponto, que o sexo é uma coisa, um ato bom diante de Deus. O segundo ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: a distorção do sistema de comunicação. Isso aqui é muito sério. Nós sabemos que o sexo é uma coisa boa. Nós sabemos que o sexo, biblicamente, foi algo dado por Deus. Mas, nos dias atuais, as mídias sociais, a internet, os meios de comunicação, ela tem distorcido esta verdade. Ou seja, a mídia ela tem banalizado o sexo, a mídia ela tem banalizado aquilo que é feito para ser bênção na vida do casal. Hoje em dia nós vemos aí que os nossos queridos jovens e adolescentes, eles não andam se preservando. Isso se tornou uma coisa natural. Aquele menino e aquela menina que não tem um ato de relação cedo, ele se torna antiquado. Ele se torna uma pessoa que está vivendo no passado. A mídia quer trazer essas informações para os nossos jovens
e adolescentes nos dias atuais. E nós aqui gostamos sempre de falar e de defender que o livro sagrado que é mais atual, as informações que são mais atuais para os nossos dias, com certeza está na palavra de Deus. Com certeza é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como é a nossa regra de fé e prática, nós continuaremos a defender que ela fala para os nossos queridos irmãos a se preservarem, a se guardarem, para estarem com o seu futuro parceiro, para poder se conhecer com o seu futuro parceiro. Na internet, o acesso é irrestrito, pois os usuários estão a um clique de consumir a pornografia bem diante dos seus olhos. Outro ponto aqui que nós devemos observar é que a internet, a maioria das vezes, não tem uma restrição. Então, há possibilidade dos nossos queridos jovens e adolescentes a terem acesso a este conteúdo tão perigoso, a ter acesso a esse conteúdo que estimulem a sua sexualidade. Então, deve-se ter, neste momento, deve-se ter, sim, com certeza, uma atenção maior dos pais, uma atenção maior daqueles que está tomando de conta, que está usando a internet. E isso traz a entender para os nossos queridos irmãos, os jovens, que eles precisam estar se policiando, que eles precisam estar se guardando, que eles precisam estar, então, não deixando o mundo transformar a sua mente, porque Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, porque o sistema mundial já é do maligno, e ele tende a influenciar os nossos desejos, a ter uma vida sexual ativa mais cedo, mas isso é contrário aos olhos de Deus. Deus, ele abomina. O terceiro ponto vai dizer o que diz as Escrituras. Deus celebrou a união do primeiro casal e deu-lhes uma ordem: frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. Tal ordem pressupõe, obviamente, o desenvolvimento da sexualidade, mas em um contexto totalmente diferente do mundo atual. Como eu falei aqui no ponto anterior, que a mídia ela tenta distorcer, a mídia ela tenta fazer com que este contexto da sexualidade seja encarado com mais normalidade, com uma coisa que fosse simples, que não fosse uma coisa encarada com sinceridade, com seriedade. Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela traz esse ato de sexualidade, traz esse momento em que o casal e o homem e a mulher devem ter de intimidez, de intimidade. É um momento que deve ser considerado dentro do contexto do casamento. Ou seja, você casou, então você está agora, a partir do momento, diante de Deus, liberado para ter essas relações. Ou seja, você não pode ter relações antes de casar. Quando o escritor bíblico narra que Adão conheceu sua mulher e que ela concebeu, está dizendo que eles tiveram intimidade sexual. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Em Provérbios 5, 17 e 19, o escritor exalta a intimidade sexual dentro do contexto do casamento. Cantares de Salomão exalta a união de um casal heterossexual e celebra a beleza de intimidade. Em 1 Coríntios, capítulo 7, 1, versículo 5, Paulo orienta aos casais que satisfaçam os desejos sexuais normais um do outro. Então, aqui tem alguns textos bíblicos que comprovam que esse contexto de sexualidade é para dentro do casamento. Neste ponto aqui temos alguns subtópicos que nós falaremos aqui. O primeiro subtópico vai dizer: qual é o problema do sexo? Então, o problema está no uso fora dos padrões bíblicos, fora dos padrões de pureza. O propósito divino é a virgindade e a abstinência sexual até o casamento. Cantares 4, 12. Ou seja, o propósito de Deus, dentro dessa questão da sexualidade, é que não pode ter relações fora do casamento. Ah, irmão, mas isso é difícil nos dias de hoje. É difícil, mas ainda é padrões bíblicos. É difícil, mas Deus não mudou a sua maneira de pureza, a sua maneira de tratar com a pureza com os nossos jovens.
É difícil, mas é preciso exercer esta vontade, esta missão que Deus nos deu. É difícil, mas é preciso que os nossos queridos irmãos possam permanecer na pureza, manter a pureza, para que assim agrade os olhos de Deus. Quando os irmãos de Jacó viram a irmã estuprada, armaram uma cilada e mataram uma multidão de pessoas. Vimos aqui que Deus ele entrega consequências quando isso é descumprido. Por exemplo, os irmãos de Jacó, quando eles descobriram que a sua irmã tinha sido estuprada, eles armaram uma cilada para matarem uma multidão. Ou seja, por causa de uma violência, houve outras consequências. Várias e várias pessoas vieram a morrer. Que isso está escrito em Gênesis capítulo 34. Davi, quando adulterou com Batseba, também ele foi responsável pela morte e amando do seu esposo. Com isso, Batseba veio a engravidar e o menino veio a morrer. Davi também teve essas consequências por causa do adultério, por causa desse momento. Ele veio a ter intrigas dentro do seu lar, intrigas dentro da sua casa. Por exemplo, Aminon, ele estuprou Damar, cometendo incesto e foi morto pelo próprio irmão. Ou seja, Deus tirou a paz de dentro da sua casa por causa que ele também foi o início, ele desobedeceu este comando de Deus de não ter relação antes do casamento. Isto está escrito em 2 Samuel, capítulo 13. Esses são alguns exemplos de consequências desses atos de desobediência ao Senhor, que trazem consequências perigosas para os nossos dias. O subtópico 2 diz: quais atos podem ser tidos como sexuais? Segundo o pastor John McDowell, na obra da Verdade Nua e Crua da CPAD, ele caracteriza aqui o ato sexual como oral genital, manual genital, genital genital e penetração. No subtópico 3 diz: o propósito do sexo biblicamente são 3: reprodução, Gênesis 1, 28, unidade, Gênesis 2, 24, e recriação, Provérbios 5, 18. Então nós vemos aqui o propósito do sexo dentro do casamento. São 3, para que o povo pudesse então ser unido, para que ambos os casais sejam apenas uma só carne, para que a reprodução dos seres viventes na terra pudessem ser reproduzidos, e para a recriação de todas as coisas. Ou seja, o ser humano sendo recriado novamente dentro do ventre da mulher. Esses são os 3 principais propósitos bíblicos a qual Deus permitiu esta bênção na vida do casal. O 4º subtópico vai tratar sobre guardando o órgão sexual mais poderoso. Quando nós falamos de órgão genital, logo nós pensamos em partes íntimas. Mas, na verdade, aqui a nossa revista está tratando do nosso cérebro. O nosso cérebro é o órgão mais poderoso que nós temos no nosso corpo humano. É através dele, ele pensa, ele maquina, ele faz com que todas as coisas aconteçam dentro do seu cérebro, e através desta maneira de pensar, ele joga o comando para o nosso corpo, e o nosso corpo então começa a executar. Então, nós devemos guardar primeiro o nosso cérebro, os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, porque através de nós guardarmos este órgão tão poderoso no nosso ser, nós conseguimos nos defender. Uma certa feita, Jesus diz em Mateus 6, 22 e 23, que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Aquilo que nós botamos à nossa frente é o que nos influenciará. Se nós vemos somente trevas, com certeza nosso corpo será tão grande trevas. Se nós enxergarmos a luz através dos nossos olhos, somente coisas boas através dos nossos olhos, o nosso corpo, a nossa mente também será luz para as pessoas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz que aquilo que é amável, aquilo que é de pureza, aquilo que é de boa fama, tudo que é de bom, nós devemos então praticar, nós devemos então seguir como exemplo. Também em Salmos 101, verso 3, também tem uma expressão, tem um versículo bíblico também muito importante, tem um texto bíblico também muito importante para nós entendermos a questão do nosso cérebro.
O quarto ponto vai tratar sobre eu errei, o que fazer. Aqueles que até aqui fizeram uso indevido da sua sexualidade, a palavra do Senhor afirma que Deus é de amor e pronto a perdoar. Salmos 81, verso 5. E que não rejeita um coração aquebrantado. Salmos 51, 17. Ou seja, se você vem vivendo neste contexto de sexualidade, fora do casamento, se você vem errando nesses anos de vida, por exemplo, meu querido professor, se os nossos queridos jovens, se você identificar que um dos jovens e adolescentes vem errando, a gente tem que conversar com eles, pedir para que eles possam então se arrepender, possam então confessar os seus erros, possam pedir a Deus com o coração quebrantado, possa se voltar também, né, se for o caso, ao seu pastor, falar com seu líder, pedir ajuda para que eles possam vencer esses momentos, porque esses momentos de intimidade, de sexualidade fora do casamento, são contra os padrões bíblicos e a pessoa que está assim praticando está em pecado, porque a palavra de Deus não mudou, né? A vontade de Deus não mudou, Deus ele é imutável, e se alguém estiver praticando, errando desta maneira, o caminho correto é arrepender, é confessar, é entregar o seu coração contrito ao Senhor, que com certeza Ele te levantará, Ele te abençoará, e Ele fará com que sua vida possa continuar sendo uma bênção para a glória do Senhor, tá bom? Queridos, obrigado por vocês terem chegado até aqui, obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado desta videoaula, tá? Nós estamos aqui com um coração alegre por você estar aqui, eu quero que você continue conosco, né? Curta os nossos vídeos, compartilhe, eu tenho certeza que continuará sendo uma bênção para você, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos conceder.